Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão bem, gente? Prontos? Senti muita confiança, não. Nós estamos na nossa série da Carta aos Efésios, nossa série que se chama Tributos. E hoje nós vamos falar do capítulo 2 da Carta aos Efésios. O título da noite de hoje é Uma Nova Humanidade. Nós vimos no sábado passado, o pastor Guilherme compartilhou aqui sobre o grande mistério de Deus. Ele falou que o grande mistério ele foi revelado a nós. E esse mistério é reconciliar todas as coisas em Cristo, reconectar todas as coisas em Cristo, convergir tudo em Cristo. Então esse é o grande mistério. E a ideia desse mistério, dessa reconciliação, dessa reconexão em Cristo, é principalmente restaurar algumas coisas. Restaurar paz, restaurar conciliação, reconciliação, restaurar a unidade. Esse é um dos grandes projetos e por isso que tudo deve converter em Cristo. E hoje nós vamos falar do capítulo 2, mas nós vamos pular do versículo 1 ao 10. Por quê? Porque o versículo 1 ao 10 nós já falamos aqui. Se você quiser ver uma pregação expositiva do capítulo 2, do versículo 1 ao 10, você pode ir lá no canal e pesquisar a Amnésia, que é uma pregação que eu tive a oportunidade de compartilhar aqui, onde eu falo sobre esse pedaço. Mas eu vou falar rapidamente, é uma introdução sobre o versículo 1 ao 10, porque nós precisamos saber o que fala, o versículo ao 10, para a gente começar a ler o versículo 11, ok? Basicamente, quando nós iniciamos o capítulo 2, nós vemos Paulo nos falando de como nós éramos. Ele fala, olha, você era alguém morto, alguém que estava na sepultura. E ainda na sepultura, quando você não tinha controle da sua vida, existiam outros poderes que controlavam você. Esses poderes eram o diabo e os seus desejos. Então a sua vida toda, todas as suas decisões, todos os seus pensamentos, todos os seus desejos, eles tinham alguém controlando. Era ou o diabo, ou os seus desejos, seus impulsos internos. Então ele fala isso lá no versículo 1 a 3, e para finalizar essa parte no versículo 3, ele fala que, além disso tudo, você tinha por herança, por direito, a punição divina. Então você tinha uma vida de alguém que era um morto, um zumbi, que tinha um controle do inferno ou dos seus desejos, e para completar, você tinha a punição divina sendo derramada sobre a sua vida. Então essa era a realidade, o retrato de como deveria ser eu e você vivendo nessa terra. Só que a partir do versículo 4, ele começa assim, mas Deus em sua rica misericórdia. Então, a partir do versículo 4, nós vemos um movimento da parte de Deus indo em direção a gente. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Nós não podemos fazer nada para mudar a nossa situação. É por isso que é pela graça de Deus que Ele vem e nos restaura, não é pelas obras, não é relacionado a nada do que fazemos. Então a primeira coisa que nós olhamos para nós e para Deus é reconhecer que o primeiro movimento, o primeiro passo foi dado por Ele para nos alcançar. Então se hoje você está aqui sentado e é alguém que foi alcançado por Cristo, você tem que olhar para Ele e falar, Deus, muito obrigado, porque não tinha nada que eu fizesse que me tirasse da onde eu estava. Mas o Senhor, por causa da sua rica misericórdia, graça, deu os primeiros passos e foi até mim e me tirou de onde eu estava. Então, nesse versículo 4 e 5, nós vemos que Ele nos tirou da sepultura e tirou esse controle do inferno e dos nossos desejos e tomou esse controle nas mãos. Então agora nós temos uma nova vida. Uma nova vida onde eu posso receber as bênçãos de Deus e viver debaixo dessas bênçãos de Deus, que é o que Ele vai falar inclusive lá no versículo 6 e 7. De alguma forma, eu e você estamos assentados com Jesus nas regiões celestiais. E talvez você esteja pensando o que significa isso, e eu não vou te explicar isso aqui hoje, mas significa que de alguma forma eu e você participamos do poder de Jesus através do Espírito dele que está em nós. Isso quer dizer que o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, a coisa mais poderosa, a pessoa mais poderosa do universo está depositada sobre a sua vida. Então, além da gente ter sido retirado da sepultura, além da gente ter sido retirado da punição divina, Ele nos pegou, nos adotou, nos transformou em filhos e ainda liberou todas as bênçãos espirituais sobre a nossa vida. Amém, gente? Amém. Porque isso é um cenário incrível, porque não foi só nos tirar da sepultura. Não, eu vou te tirar, mas eu vou te abençoar.
eu não vou só te abençoar, eu vou te transformar em filho. Eu não vou só te transformar em filho, eu vou colocar o meu Espírito sobre você. E o mesmo poder que me ressuscitou naquela sepultura está sobre você, caminhando por onde você vai. Isso é incrível. Esse é o resumo do Evangelho, é o resumo da boa notícia que nós temos. E aí ele continua falando sobre isso lá no versículo 8, no versículo 9, dizendo que a salvação, ela é por meio da fé. Ela não vem por nada que nós fazemos. Então, mais uma vez, ele nos relembra que onde nós estamos é porque Jesus, pela sua graça, misericórdia e seu grande amor, nos alcançou. E ele finaliza essa parte no versículo 10, dizendo que nós somos obra-prima da criação dele. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que eu e você, assim que nós fomos salvos e alcançados, ele está fazendo uma obra em nós. E a obra ela vai ser finalizada no dia em que Jesus voltar. É como se a gente pegasse um bloco de pedra e estivesse esculpindo esse bloco de pedra, e Jesus já estivesse vendo a imagem final da escultura. A gente ainda vê um bloco de pedra sendo quebrado, algumas partes estão mais bonitas, outras nem tanto. Ou seja, algumas coisas da minha vida eu já estou vivendo melhor, outras eu não consegui ainda mudar, mas Jesus, ele está olhando a imagem final. Deus, ele está olhando a imagem final. E ele sabe que eu e você seremos uma obra-prima, não por algo que fizemos, mas porque eu e você seremos a imagem de Jesus. Então ele olha para nós e fala, olha, você é a obra-prima da minha criação. Não pelo que você faz hoje, mas porque eu sei o seu futuro, onde você vai se parecer com o meu filho. E ele finaliza falando de um novo caminho, no versículo 10. Quando nós fomos resgatados, nós temos um novo caminho para trilhar. E esse novo caminho, ele linka lá com o Gênesis. Porque quando nós olhamos para Adão e Eva, nós descobrimos que eles tinham um relacionamento com o Pai, livre. Mas aí o pecado veio e quebrou esse relacionamento. Então esse novo caminho, que o versículo 10 vai finalizar dizendo que é uma obra que ele preparou antes da fundação do mundo, ou seja, antes da fundação do mundo, e isso o pastor Guilherme falou isso no sábado passado, Deus já sonhava com você, já sonhava com uma obra para você fazer. Que obra era essa? A obra que Deus mais desejava e sonhava, de que você voltasse a ter um relacionamento com Ele. Esse é o maior desejo de Deus, é o maior desejo do nosso Pai, de que a gente tenha um relacionamento com Ele. Então ele finaliza o versículo 10 falando, olha, isso tudo foi feito. Da onde você foi tirado, da onde você foi colocado, para um objetivo, ter um relacionamento comigo. Então o grande objetivo que a gente vê do versículo 1 ao versículo 10 é restaurar o nosso relacionamento com o Pai. E aí a gente linka com o capítulo 1, onde diz que o grande mistério é que todas as coisas se convertam em Cristo, ou seja, que haja restauração de todas as coisas. E a primeira coisa que nós vemos do versículo 1 ao versículo 10, no capítulo 2, é que uma coisa foi restaurada, o meu relacionamento com o Pai, ele foi restaurado. Então, esse problema foi resolvido. Esse problema, ele está finalizado. Nós não temos mais problema com Deus. Então nós podemos ter acesso a Ele, nós podemos nos encontrar com Ele, nós podemos ter a liberdade de se relacionar. A grande questão, e aí agora a gente entra a partir do versículo 11. A grande questão é que muitos de nós pensamos que esse problema resolve todas as coisas. Pronto, meu problema com Deus está resolvido, então fechou. Eu posso viver tranquilamente, eu sou uma pessoa espiritual agora, eu me conecto com Deus. Eu oro, eu leio a Bíblia. Só que isso aí é só metade dos nossos problemas. Um problema foi resolvido, mas tem um grande problema também que ainda não foi solucionado, ainda não foi resolvido. E nós precisamos saber que esse grande problema é a nossa inimizade com as pessoas que estão à nossa volta. Porque quando o pecado ele veio, ele não quebrou só o nosso relacionamento com Deus, ele quebrou o nosso relacionamento com as pessoas à nossa volta. Então essa pessoa que está do seu lado aí, era para ser seu inimigo mortal. Ok? Era para ser seu inimigo feroz. Como disse o pastor Guilherme, era para ser aquela pessoa no Jogos Vorazes que você ia ter que ganhar dela. Então, esse problema ainda não foi resolvido. Do versículo 1 ao 10, nós vimos, nós solucionamos, nós descobrimos, nós aprendemos. Nosso problema com Deus está tranquilo, resolvemos. E agora? E com a pessoa do nosso lado? E com as pessoas que nós convivemos? Porque o pecado, ele quebrou esse relacionamento também. O que nós estamos vendo aqui é que esse outro grande problema
que completa a nossa solução, que são problemas em duas partes, problema com Deus e com as pessoas. Com Deus, ok, vamos ver agora das pessoas. A gente descobre que quando a gente resolve esse problema de relacionamento, a gente resolve o problema do mundo. O problema para racismo, abuso, guerra, violência, desigualdade, preconceito, não é uma boa educação para todos, não é políticas sociais que vão transformar a nação, não é reforma econômica, não é diálogo a respeito das diversidades, não é justiça social, não é tecnologia, filosofia ou empoderar as pessoas, as minorias ou as maiorias. Essa não é a solução para o mundo. A solução para o mundo é resolver o grande problema de relacionamento que o pecado causou entre nós. A grande solução para o mundo é através da redenção e da ressurreição de Cristo. Somente assim os problemas do mundo vão estar solucionados. Não só resolver o nosso problema com Deus, mas com a pessoa do nosso lado, com aquele que a gente convive. Isso inclui os nossos relacionamentos familiares, nossos relacionamentos dentro de trabalho, escola, faculdade, dentro da igreja. A solução para o mundo é quando nós resolvermos o nosso relacionamento com Deus, mas também com as pessoas que estão à nossa volta. O que nós chamamos de irmãos. E a Bíblia, ela chama isso de alguma coisa. Ela chama isso de igreja. Ela chama a solução para o mundo de igreja. De pessoas que resolveram seu relacionamento com Deus, mas com os que estão à sua volta, se reunindo. E aí ele vai chamar isso de igreja. E a nossa igreja não é, pasmem, esse momento aqui. Vocês sabiam disso? Sim ou não? A nossa igreja não é esse culto. A nossa igreja não é esse momento que nós nos encontramos aqui. Isso aqui faz parte de um pedaço do que é ser igreja, mas faz um pequeno pedaço. A nossa grande igreja, sabe qual é? São os pequenos grupos. Essa é a nossa grande igreja. A nossa grande igreja, onde nós resolvemos esses relacionamentos que o pecado nos trouxe, se chama aqui na nossa comunidade, na Primeira Batista, de pequenos grupos multiplicadores. Então, quando nós ouvíamos a pregação onde falava assim, nós somos a igreja, aí a gente ouvia isso e falava, que bênção, eu sou a igreja. Não, a pessoa falou, nós somos a igreja, e você, eu sei que eu sou a igreja. Não, nós somos a igreja. A mentira que nos contam é de que você é a igreja. Você não é a igreja, nós somos a igreja. Eu não consigo ser igreja, eu não sou a igreja, nós somos a igreja. É por isso que quando eu falo sobre pequenos grupos, eu estou falando em ser igreja, porque é lá onde eu me encontro. É lá onde eu sei dos problemas dos outros e eu compartilho sobre os meus problemas. É lá onde eu resolvo minhas divergências e é lá que nós oramos um pelos outros. O pastor Jonas Madureira falou uma frase que me marcou e eu anotei ela para compartilhar aqui. Ele diz o seguinte: não escute teólogos, pastores, estudantes de teologia, professores de seminário ou qualquer pessoa que não seja comprometido com a igreja. Pode ser a maior autoridade do mundo, mas se não estão dando sua vida na igreja, se não estão vivendo na igreja, simplesmente não confie neles. Eu não estou falando para você participar de reuniões, isso faz parte dessa igreja, mas eu estou falando de você olhar para o seu irmão, caminhar junto com ele e fazer com que ele se pareça mais com Cristo e deixar com que ele te ajude a você se parecer mais com Cristo. E é isso que vai falar Efésios a partir do capítulo 11. E é isso que nós vamos ler essa noite. Você pode abrir Efésios 2, do versículo 11 em diante. E a partir do versículo 11 nós lemos o seguinte: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Para aí, primeira coisa que Paulo vai nos falar no versículo 11 é: lembrem-se, lembrem-se. O que ele quer que a gente se lembre? Ele quer que a gente se lembre de como a gente era. A gente leu do versículo 1 ao 10, como que a gente era morto, controlado pelos nossos desejos, controlado pelo diabo, merecedores da ira de Deus. E aí, a gente acha que parou por aí, porque até aí falou o nosso problema com Deus. E aí, a partir do versículo 11, ele começa a nos dizer outras coisas que nós precisamos nos lembrar, que nós muitas vezes nos esquecemos. A primeira coisa que ele vai dizer é lá no versículo 12, dizendo que nós estávamos sem Cristo. O que isso quer dizer?
A palavra quer dizer que eu e você éramos completamente isolados de Jesus. Nós não conseguíamos nos chegar a Jesus. Por mais que a gente se esforçasse, por mais que a gente quisesse, tentasse, a gente não conseguia se aproximar de Jesus. A imagem que me vem à cabeça, não sei se você já pegou uma experiência de pegar um ímã e pegar outro ímã e virar a polaridade, colocar e não consegue. Vocês já fizeram isso? Um ímã era Jesus, o outro era eu. Ou você. Por mais que você se esforçasse, existia uma força impedindo você de se aproximar de Jesus. Que não há nada que você fizesse que pudesse fazer isso. Que pudesse mudar a polaridade para você ser atraído por Jesus. Essa era a nossa situação. Uma das situações é como se a gente fosse o tempo todo empurrados para longe de Jesus. E ele continua falando, ele diz assim, separados da comunidade de Israel. O que é o povo de Israel? O povo de Israel é o povo escolhido por Deus, onde ele virou para uma galera e falou assim, ó, eu vou abençoar vocês se vocês me obedecerem. E aí o que ele está dizendo era que a gente olhava para o povo de Israel recebendo as bênçãos de Deus, e a gente olhava para aquilo ali pensando, nós nunca podemos fazer parte disso. Isso quer dizer que eu e você éramos um povo, pessoas que nunca poderiam receber as bênçãos de Deus. Ou seja, nós seríamos eternamente amaldiçoados. É isso que ele está dizendo. Você e eu seríamos essas pessoas que, além de sermos empurrados para longe, nós viveríamos debaixo de maldição eterna. Essa é a lembrança. Por quê? Porque nós não fazemos parte do povo escolhido. E ele continua dizendo, estrangeiros quanto às alianças. O que ele está falando aqui? Nós tínhamos 3 alianças no Antigo Testamento, Abraão, Moisés e Davi. Basicamente, todas elas falavam de uma coisa. Falava sobre nós sermos abençoados da parte de Deus, mais uma vez. Então o que ele está dizendo aqui é que vocês nunca poderiam ser abençoados, não só porque vocês não fazem parte do corpo, não fazem parte desse novo povo que eu escolhi, mas vocês nunca poderiam ser abençoados porque além de vocês não fazerem parte desse novo povo, vocês nunca conseguiriam cumprir a aliança, as leis, nunca. Então não havia chance para a gente. Não havia chance. E uma das coisas que fala sobre a aliança de Davi é que de Davi viria alguém que salvaria a humanidade. Basicamente alguém que sempre se assentaria no trono. Ele está falando de Jesus. Então ele está completando dizendo, olha, além de vocês nunca poderem ser abençoados, vocês nunca seriam salvos. Porque vocês não fazem parte do povo do qual virá o rei que se sentará eternamente. Então, empurrados para longe de Cristo, eternamente amaldiçoados e sem possibilidade de salvação. Você está triste aí? Eu fiquei triste lendo isso. E a gente acha que está ruim, mas ele continua piorando. E ele diz assim, sem esperança. Por quê? Porque quando a gente se olha nessa situação, há alguma esperança para a gente? Sem salvação, amaldiçoado eternamente, e sem possibilidade de chegar aquele que pode me salvar e me abençoar, então não tem esperança para a minha vida. E a palavra sem esperança aqui, ele remete ao mundo da época, onde as pessoas pegavam os seus mortos e colocavam moedas nos olhos e na boca. A gente já viu isso em filme. Por quê? Porque eles pensavam que quando a pessoa morresse, ela ia ter que pagar a entrada dela no local para ser salva. Só que eles nunca saberiam se isso era verdade. Então eles tinham uma esperança de que talvez isso fosse real. Então eles viviam eternamente pensando, será que existe algo depois da morte? Será que existe uma vida eterna? Será que existe algo bom? Então nós éramos esse povo sem saber do que ia acontecer, vivendo uma esperança de algo que seria uma esperança. 1 Pedro 1,3,5, eu vou ler rapidamente, ele resume tudo aquilo que nós não conseguiríamos alcançar e não era para a gente receber. Ele diz o seguinte, a partir do versículo 3, bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança que jamais poderia perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Ele está descrevendo o que acontece com aqueles que foram regenerados. Aí para a gente descobrir como era a nossa situação, é só ler tudo ao contrário. Então a gente não merecia a esperança viva, a gente não merecia a ressurreição dos mortos, a gente não tinha herança, a gente iria perecer, a gente não tinha valor, a gente não tinha herança dos céus, a gente não tinha como ser protegido pelo poder e a gente não tinha como ser salvo nos últimos tempos. Essa era a nossa realidade, nosso cenário. E ele diz mais uma coisa, ele finaliza dizendo essa parte falando assim, e nós éramos sem Deus.
Além disso tudo, eu e você éramos como pessoas, e a palavra aqui é ateu, literal, ateu. O que é um ateu? Nesse sentido, é aquela pessoa que acredita em tudo, menos em Deus. Então eu acredito em várias coisas, mas nenhuma delas é Deus para me salvar. Então eu acredito no meu trabalho, acredito na minha família, acredito no meu dinheiro, deposito as minhas esperanças nisso, mas nada delas é suficiente para me salvar e para me tirar dessa situação terrível que eu estou. Então eu e você, além disso tudo, andávamos por essa terra, adorando a coisas que não têm poder nenhum de nos tirar dessa situação, como ateus. Mas a partir do versículo 13, nós vemos o cenário mudando. E assim como o versículo 4, lá do início, onde nós vimos a nossa realidade, e aí nós líamos no versículo 4 dizendo assim, mas Deus rico em misericórdia. Aqui nesse versículo 13, nós vemos a nossa situação, e a partir do versículo 13 dizemos, mas agora. O nosso cenário mudou, a nossa vida mudou. O interessante é que se você olha para esse pedaço, nós lemos o primeiro 2 versículos dizendo da nossa vida sem Cristo. Versículo 11 e 12, que é o que a gente falou até agora. E do versículo 13 ao 22 é da nossa vida com Cristo. Completamente desproporcional. 2 versículos para a nossa vida sem Cristo e quase 10 para a nossa vida com Cristo. Por quê? Porque a vida com Cristo ela é desproporcional em relação à nossa vida que passou. O que nós recebemos em Cristo é 1000 vezes maior do que o desastre e a ruína que era a nossa vida antes. É por isso que ele precisa de mais tempo para falar daquilo que a gente recebeu. E ele começa falando isso no versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Isso é interessante porque o sentido da frase aqui linka com Isaías 57. Isaías 57 vai falar sobre um povo que estava longe de casa. E ele retornava para casa e encontrava um povo que já estava lá. É como se eu estivesse distante, eu fosse estrangeiro, estivesse fora do meu lar, distante da minha casa, e já houvesse um povo na minha casa, e eu me aproximo novamente, encontro o meu lar novamente, encontro as pessoas que são a minha família novamente. É exatamente esse sentido que ele dá. O que ele está dizendo é que eu e você estávamos nessa terra distante, passando por essa vida de maldição e de morte, mas algo nos puxou de lá e nos trouxe de volta para casa, para encontrar aqueles que eram a nossa família. Algo nos alcançou e nos tirou. Antes eu era inimigo de Deus, controlado pelo inferno ou pelos desejos. Antes eu era alguém morto que merecia a punição divina, e era o que eu merecia porque era direito meu. Antes eu era esse inimigo de Deus e inimigo de todas as pessoas ao meu redor. Eu não tinha esperança, eu tinha uma vida amaldiçoada e eu era alguém que caminhava sem Deus. Mas o sangue de Cristo me ressuscitou. O sangue de Cristo me tornou filho. O sangue de Cristo me deu esperança e me salvou. O sangue de Cristo. E a imagem que me vem à cabeça é um laço. É como se o sangue de Cristo se tornasse um laço e amarrasse a gente onde a gente estava, numa vida de destruição, e puxasse a gente de volta para casa. E encontrasse aqueles que já estavam lá esperando por nós e aguardando o nosso retorno. O sangue de Cristo é esse caminho que foi feito para que eu percorresse de volta. O sangue de Cristo é esse caminho no qual Jesus foi até mim e me pegasse daquela situação e me colocasse. É exatamente isso que o versículo está dizendo. Ele diz, estávamos longe, mas fomos aproximados mediante o sangue de Cristo. Quando nós falamos sobre os ensinos de Jesus e lemos a Bíblia, até alguém que não é cristão reconhece isso. Ele era alguém espetacular, era um mestre espetacular. Mas isso não é suficiente. É por isso que o nosso símbolo como cristão não são os ensinamentos de Cristo. Eles são importantes, é óbvio. Mas é a cruz. A cruz representa o nosso caminho de volta da vida que nós tínhamos e a vida que nós temos agora. A cruz representa o símbolo do cristão que entendeu a vida que ele tinha e como o sangue de Cristo foi até nós e nos trouxe para casa. É por isso que quando nós falamos sobre pregar o Evangelho, é loucura pregar o Evangelho para quem não é cristão. Sabe por quê? É como se você estivesse no cemitério em pé pregando para um monte de morto. Isso é a pregação do Evangelho para quem não é cristão. Mas nós pregamos porque nós sabemos que aquele sangue que nos tirou daquela mesma sepultura pode vir sobre eles e tirá-los dali e trazê-los de volta para casa. E aí nós continuamos porque agora
nós começamos a ver como que isso tudo foi possível. Como é que foi possível todos esses acontecimentos? Como é que foi possível a gente sair dessa situação e hoje a gente está de volta? Como é que foi possível o sangue de Cristo nos puxar de volta para casa? A partir do versículo 14 ele vai dizer o seguinte: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. A primeira coisa que ele começa falando aqui é que, pois ele é a nossa paz. A paz que nós lemos na Bíblia não é aquela sensação de tranquilidade e bem-estar que a gente imagina que é ter paz. A paz que nós lemos na Bíblia é uma paz que carrega essa harmonia, essa ordem, essa integridade, que coloca todas as coisas no seu devido lugar, organiza todas as coisas. E a paz que nós lemos da Bíblia não é a paz de eu buscar algo para ter essa paz. A paz que nós lemos na Bíblia é uma pessoa que eu encontro, e não algo que eu tenho para mim. A paz é o próprio Jesus, onde eu me encontro com Ele, e por me tornar alguém parecido com Ele, Ele habita em mim, sendo a paz dentro de mim. Isso é a verdadeira paz. Eu sei que muitas pessoas aqui têm tido crise de ansiedade. Ou nem crise de ansiedade, mas ansiedade. A questão é que, normalmente, na sua maioria, as nossas crises de ansiedade sempre têm relação ou com nós mesmos, ou com pessoas à nossa volta. Isso quer dizer que você não resolveu os seus relacionamentos, nem com você mesmo, nem com as pessoas à sua volta. Isso quer dizer que ainda existe pecado habitando, que não é o suficiente para restaurar esse relacionamento, para que você seja igual a Jesus, para que a paz de Jesus esteja sobre vocês. Uma das coisas, e agora pessoalmente falando, que tem me assustado muito, é a quantidade de pessoas que têm achado normal tomar remédio para crise de ansiedade. Gente, não é normal tomar remédio para crise de ansiedade. Pode ser um tratamento, pode ser um período, pode ser um momento que você está vivendo, mas isso ser algo normal na sua vida, como algo que você precisa para ter controle de você mesmo, eu quero dizer que existe uma outra paz, que é muito mais poderosa do que qualquer remédio. Existe uma outra paz que é muito mais poderosa do que psicólogo e terapeuta, e eu não estou ignorando a profissão, eles são maravilhosos e a gente precisa ter eles na nossa vida, mas eles não têm poder suficiente para restaurar a nossa alma e a gente ter paz. Somente Jesus pode dar isso, somente a gente resolvendo nossos relacionamentos com as pessoas e com a gente mesmo, através do sangue de Cristo que nos puxou de volta para o lar, que nós podemos ter a paz de Jesus, que é Ele habitando nas nossas vidas. Como que Cristo se torna a nossa paz? E a resposta resumida para isso é consertando os nossos relacionamentos. Ele vai dizer, nesse mesmo versículo, o qual de ambos fez um. O que ele está dizendo é que eu e você, nós não éramos só desconhecidos. Eu não conheço você, eu não sei seu nome, não. Nós éramos inimigos. E quando ele nos fez um, ele não nos fez colegas, amigos, parceiros, não. Ele nos fez família. E a palavra que utiliza aqui é que ele fez um novo homem, mas essa não é a melhor tradução. A melhor tradução é uma nova humanidade. Jesus, ele pegou aqueles que eram inimigos entre si, que não viviam em paz, nos juntou como um povo e criou uma nova humanidade, um novo grupo de pessoas. E ele chamou isso de igreja. Ele destruiu a barreira, o muro da inimizade. Literalmente, o que Paulo está escrevendo aqui era o seguinte: quando tinha o Antigo Testamento, tinha o templo, e aí tinha lá os 3 pedaços do templo, e tinha uma barreira que impedia quem não era judeu de entrar no templo. Era um muro, literalmente, de mais ou menos 1,20 m, que eu não podia, não sendo judeu, se eu não era judeu, eu não podia passar aquele muro. Isso quer dizer que se eu passasse aquele muro, e existia uma plaquinha que dizia isso, eu poderia ser morto. Era uma lei. Então, se eu passasse aquele muro e alguém me matasse, não ia acontecer nada com a pessoa. O que ele está dizendo é que esse muro que impedia a gente de se transformar na família de Deus e ter um relacionamento com o Pai, porque é isso que o tabernáculo significa, ele foi quebrado. Isso quer dizer que agora eu e você podemos andar dentro da presença de Deus com aqueles que são nossa família e encontrar com Ele todos os nossos dias. É isso que significa essa destruição de barreira do muro da inimizade. E ele continua falando, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Lembra que ele falou que a gente era alheio das alianças?
Agora ele está dizendo, olha, aquelas leis que tornavam um povo seleto, abençoado, elas não existem mais no seu pleno funcionamento. Isso quer dizer que agora você que nunca poderia entrar debaixo dessas alianças para ser abençoado por Deus, você pode fazer isso. Porque existe um outro caminho. E é um caminho no qual eu trilhei para que vocês participassem. É um caminho onde eu derramei o meu sangue para alcançar vocês e dizer, vocês agora podem viver debaixo das bênçãos espirituais que existem para aqueles que são meus filhos. Não é só para quem é judeu, não é só para quem tem uma determinada cor de pele, ou você que vive em uma determinada região, ou você que tem um determinado grau de escolaridade. Não, não. Qualquer um que eu desejar alcançar, eu trago para perto de mim para ser meu filho. Porque não tem mais a ver com o que as pessoas fazem, mas tem a ver com o meu sangue derramado naquela cruz. E ele continua dizendo nessa parte, dizendo, o objetivo dele era criar em si mesmo 2 homens, um novo homem, fazendo a paz. Como eu falei, esse novo homem é essa nova humanidade, um novo grupo de pessoas, que ele chama de igreja. Mas somente por meio de Deus, tudo isso foi possível. Tudo isso aconteceu por meio da cruz, que tirou a inimizade que havia entre nós e nos transformou em igreja. O que nós estamos fazendo aqui essa noite é muito mais do que o acaso. É isso que cristãos fazem, se reúnem. É isso que igrejas evangélicas fazem. Não, nós estamos vivendo aqui o plano que Jesus fundamentou na cruz. Você está aqui hoje não é porque faz parte de um cristão vir à igreja no sábado ou no domingo. Você está participando do plano que Deus sempre sonhou para a história da humanidade. É sermos igreja, é estarmos aqui juntos, é estarmos lá no pequeno grupo. Não é mero acaso, não é tipo assim, é conveniente. Entende? Vamos reunir uma galera, a gente vai fazer um belo culto, porque aí a gente vai conseguir ter uma igreja top. Não é isso. Nós estamos vivendo agora a realidade que aquela cruz escreveu para acontecer. Nós estamos vivendo agora algo sobrenatural. Vocês entendem que o fato de nós estarmos juntos, eu poder virar para o meu irmão e dizer, você é meu irmão, isso significa que o sangue de Cristo foi derramado naquela cruz para que isso acontecesse? Então não é um mero entretenimento, apesar de ser muito bom, apesar de nós nos entretermos, isso faz parte. Mas nós estamos vendo algo muito mais poderoso aqui. Nós estamos vivendo a igreja viva de Cristo, escolhida por Ele, laçada pelo sangue dele, para criar essa nova humanidade, esse novo grupo de pessoas. Por quê? Para mudar o mundo, é isso. Para mudar todas as estruturas, trazendo o reino dele sobre a terra. No versículo 17 ele vai continuar dizendo o seguinte, ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz ao que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. O que ele está dizendo aqui é que não importa a sua história. Se você nasceu na igreja ou não nasceu na igreja, se você se converteu cedo ou se converteu mais tarde, o que ele está dizendo aqui, para aqueles que estavam perto, paz, mas para aqueles que estavam longe também, paz também. Então não importa o seu histórico, não importa o que você anda fazendo por aí, a notícia é que Deus está trazendo você de longe, de volta para casa, e Ele está lançando o sangue dele para te puxar, para você se encontrar com Ele e viver debaixo da família dele, que é a igreja dele, que somos nós, que somos nossos irmãos. O que Ele está dizendo para você é que não importa o que você fez, eu quero que agora você tenha acesso ao Criador do universo, porque eu quero e desejo e sonho e amo me relacionar com você. E todos nós fomos alcançados, não importa o que nós fizemos. E o versículo 19 vai dizer assim, portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. A gente já tinha ouvido essa palavra antes, que nós éramos esses estrangeiros, nós éramos esses forasteiros, nós estávamos sendo o tempo todo empurrados para longe de Cristo, mas concidadãos dos santos e membro da família de Deus. Agora nós temos um lugar para pertencer. Nós não somos mais brasileiros, nós não somos brasileiros, mas isso quer dizer que existe uma outra origem na nossa vida, a origem dos céus, da família de Deus. E ele vai dizer no versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário santo no Senhor. Cristo, ele derrubou esse muro de inimizade que tinha, ele derrubou o edifício de ruína que nós éramos. E ele decidiu construir um novo edifício. E a imagem não é que você é um edifício. Você é uma pedra que pertence ao edifício.
E ele vai dizer aqui que existem duas bases para isso. Ele vai dizer, olha, existe o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que ele está dizendo é o seguinte: de um lado nós temos os apóstolos, de um lado nós temos os profetas. Ou seja, nós temos aqui o Novo Testamento, nós temos o Antigo Testamento. Eu e você somos como pedra que vai sendo colocado de um do lado. E eu não sei se vocês já viram aqueles arcos, sabe? Que tem em alguns lugares. Existe uma pedra que fica ali em cima daquele arco que se chama pedra angular. Se você tirar aquela pedra, tudo em volta desmorona. O que ele está dizendo é que debaixo dos ensinos dos apóstolos e dos profetas, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, pedra sobre pedra tem sido colocada. E cada pedra dessa tem um nome. Ela se chama Guilherme, ela se chama Luan, ela se chama Fran, pedra por pedra sendo colocada. E aquilo nos une como um edifício e que nos liga é Jesus sendo essa pedra angular. Quer dizer que se a gente tirar Jesus da jogada, isso aqui tudo desmorona. Não existe Primeira Batista amanhã, se Jesus sair daqui. Acabou. Nossos ensinos são bons, o Novo Testamento é bom, o Antigo Testamento é bom. Nós nos fundamentamos, nós construímos essa comunidade, os pequenos grupos, cada um de nós nos parecemos mais com Cristo a partir daquilo ali. Mas se a gente tira Jesus do meio, acabou. É ruína, destruição, não importa quão bonito seja o templo, mas a igreja, ela é destruída completamente. Se não houver ensino, nada é construído, mas se não tiver Cristo para sustentar, tudo desmorona. Tudo vai acabar. E o interessante é que ele fala o seguinte, no versículo 22. Nele, vocês também estão sendo edificados sozinhos? Vocês também estão sendo edificados pelo seu próprio esforço, pela a sua santificação. Vocês estão sendo edificados porque vocês são alguém que querem orar mais, vão aos pequenos grupos. Não, o que ele diz é o seguinte, vocês estão sendo edificados juntos. Juntos. Quer dizer que sem igreja, sem o meu irmão ao meu lado, sem a convivência, sem os pequenos grupos, sem esse momento aqui, você não é alguém que é edificado. Ou seja, você não é alguém que se parece mais com Cristo. Resumindo, você é alguém que não é cristão. Então, no final das contas, eu tenho que vir à igreja por ser cristão? Não. Eu sou cristão, por isso eu amo vir à igreja. Porque eu quero estar com aqueles que são meus irmãos, no qual nós vamos ser fundamentados juntos e nos parecer com Cristo juntos. E Cristo vai nos sustentar. Eu vou ao PGM por isso eu sou cristão? Não, eu sou cristão apaixonado por Cristo. E eu sei de onde Ele me tirou, por isso eu amo ir para o PGM. Porque é lá que eu devo estar. Porque eu não posso ser completo se eu não estiver num pequeno grupo, ouvindo a igreja e tendo relacionamentos sérios que vão me ajudar a me parecer mais com Cristo. Eu não posso ser morada de Deus sozinho. Eu até posso, gente, entenda, é claro que o Espírito Santo habita em cada um de nós. Você no seu quarto, você tem o Espírito Santo de você andando pela rua, você indo para o seu trabalho. É claro, mas a obra não é completa. Não tem como eu me aprofundar em Cristo e ser moldado, vivendo sozinho nessa vida. Não tem como eu ter mais experiências e aumentar meu nível com Deus se eu viver sozinho nessa vida. É impossível. É impossível. Deus, Ele quer habitar em nós. Não é em você ou em mim, é em nós. Então essa construção sendo feita onde nós somos essas pedras colocadas é para que Deus habite ali no meio. E a gente vive experiências profundas. E Ele quer habitar conosco eternamente. Se o objetivo é viver como cristão, discípulo de Cristo, é impossível fazer isso sozinho. O céu é só para pessoas que vivem com irmãos. E eu sei, gente, que nós temos dor, diferenças, brigas, desavenças, raivas, dificuldades. Mas é isso aí mesmo. Eu lembro de uma pregação que o pastor Guilherme pregou. Ele falou que o problema de viver em comunidade é cada um de nós. Então o problema de estarmos juntos aqui sou eu, mas é você também. Quando nós olhamos, por exemplo, para essa construção aí na frente, um B-Connect, tem os entulhos ali, tem os tijolos que vão ser colocados. É fácil eu passar por ali e pegar um tijolo assim, não é? Facinho, tá ali dando mole, pega um tijolo aqui. Agora, se eu quero pegar um tijolo aqui dessa construção, eu vou ter que ir na parede, eu vou ter que quebrar a parede, eu vou ter que arrancar o tijolo e me esforçar para tirar esse tijolo na parede. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você está sozinho, você é um tijolo perdido. É fácil você ser carregado e levado. Você não cria raízes em nenhum lugar. Agora, quando você está fundamentado no corpo, ninguém pode te tirar. Você está firme ali. Ninguém pode te arrancar. Pode até ser, mas vai ter um esforço grande. Agora, se você estiver preso ali, ninguém vai tirar você dali.
E aí você está construindo, junto com o seu irmão, um local onde a presença de Deus está se manifestando dia após dia. Isso é que é ser corpo. No corpo nós vemos o sangue de Cristo circulando, igual o seu corpo mesmo. Mas só porque nós estamos conectados. Se eu me desconectar daqui, o sangue de Cristo não circula mais em mim. Até quando nós olhamos para os dons e talentos da Bíblia, todos eles, Deus te deu um dom, Deus te deu um talento. Aí está falando da sua individualidade, de você como pessoa. Mas sempre o fim, no final é para abençoar o corpo, para abençoar os santos. É um presente de Deus para você, na sua individualidade, você como pessoa, mas para você abençoar os outros. Então nem conseguir exercer aquilo que eu tenho e mais ninguém tem, eu consigo fazer sozinho. Eu preciso do outro, para poder derramar sobre ele e abençoar a vida dele. É por isso que nós não brincamos de ser igreja, não é. Nós estamos participando do maior plano de Deus para a história. Nós estamos participando de algo que Deus deu o sangue dele. Então é muito difícil, gente, conviver. É muito difícil. Mas quando nós olhamos para onde nós estávamos e onde Ele quer que a gente esteja agora, faz muito mais sentido viver isso aqui, por mais difícil que pareça. Mas nós vamos ter isso nos outros capítulos de Efésios. Nós temos um grande aliado, que é o poder do Espírito Santo sobre nós. Sabe aquele que fez o impossível? Talvez você esteja pensando, nossa, é impossível conviver com algumas pessoas. Mas aquele que fez o impossível, que é ressuscitar Cristo na cruz, está sobre a sua vida. E Ele quer trabalhar para que coisas impossíveis, até aqueles relacionamentos que você imagina que não poderiam acontecer, possam acontecer. Quando a gente entender que isso aqui faz parte do plano de Deus para nós. E eu quero te encorajar e fazer um desafio agora, antes da nossa ceia. Acho que não vai dar para botar no telão, ou vai dar, não sei. Vai dar? Se você não está num pequeno grupo, gente, o pequeno grupo não é um método para crescer igreja, ok? Você entendeu errado, ou te explicaram errado, ou você tem uma experiência errada. O pequeno grupo é uma ferramenta onde nós encontramos o melhor cenário para viver essa experiência do que é ser igreja na sua plenitude. O dia que tiver outro método, outra ferramenta, a gente muda, mas acho muito difícil. Então você que não está num pequeno grupo, o meu encorajamento para você, por mais difícil que pareça, por mais experiências ruins que você tenha passado, eu quero te encorajar a participar de um pequeno grupo. Esse QR Code na tela vai levar para um formulário, onde você vai preencher. Nós vamos encontrar um pequeno grupo perto da sua casa. Nós não estamos preocupados em quantos pequenos grupos vão multiplicar ou vão estar cheios. Nós estamos preocupados com você viver a plenitude do que Jesus morreu para você viver. E é através dos relacionamentos.